Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sexta-feira, dia 22 de janeiro, estamos na segunda semana do Tempo Comum e meditaremos nesse momento no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou 12, pois os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Nós temos no Evangelho de hoje o chamamento, a vocação dos 12 apóstolos, daqueles que Jesus nomeou como os 12 que seriam aqueles mais imediatos a ele. No Evangelho de ontem nós ouvimos que muita gente seguia. Em outros relatos do Evangelho, nós vamos falar que Jesus instituiu 72. E nós temos aqui esses 12, do qual todos os evangelhos eles relatam o nome desses, que eram os mais íntimos, os mais próximos de Jesus. E Marcos, ele nomeia, fala dos poderes, mas é interessante que ele nos dá duas informações dessa realidade vocacional. Porque é interessante quando a gente, muitas das vezes, de cara, ao interpretarmos essa palavra, nós, até mesmo o termo apóstolo, aqueles que são enviados, que são para fazer as vezes, a gente coloca logo num olhar missionário, de servir, de anunciar, de falar de Jesus, e com toda certeza é isso também. Mas é interessante que Marcos, ele nos dá algumas informações antecedentes que são de extrema importância e que vão ressoar de maneira muito profunda nessa realidade do serviço, da missão. Marcos ele ressalta o quê? Que primeiro que Jesus ele não escolhe sozinho. Jesus ele escolhe em oração, ele sobe o monte. E Lucas ele vai expressar isso de um modo mais claro, dizendo que Jesus passa uma noite em oração antes de chamar os 12. E aqui ele nos dá depois essa informação de que a escolha de Jesus, ele escolheu quem ele quis. Foi esse o critério de Jesus. Jesus, ele escolhe quem ele quer, não os melhores, não os mais aptos, não os mais capazes, não os mais ricos, não os mais pobres, não os que eram talvez mais letrados. Não. O critério de Jesus é misterioso. É o querer dele. É a vontade dele. Jesus, ele, ao escolher, ele não tem meritocracia, não são aqueles que passaram numa prova. O critério dele é misterioso. Ele chama quem ele quer e quando ele quer. Creio que isso serve muito para a gente refletir sobre a nossa vida em Deus, porque Deus, quando entra na nossa vida, ele movimenta. Em outras palavras, eu quero dizer que Deus, quando entra na nossa vida, ele também nos dirige uma palavra de chamado. Ele nos chama a algo. E muitas das vezes, quando o chamado de Deus é revelado em nossa vida, a gente fica se questionando por que mas eu não sou capaz, eu não tenho aptidão para isso, é demais para mim. E a gente fica até questionando a Deus, a gente não acredita. Mas, de fato, não é pela nossa capacidade que Deus nos chama. Não é porque somos os melhores. Mas Deus chama quem Ele quer. É a palavra que está dizendo isso. É o mistério insondável da vontade divina que se manifesta a nós. E Ele chama quem Ele quer. O segundo ponto é que Ele chama, primeiramente, não para enviar, não para fazer algo para Ele, mas Marcos nos revela
o chamou, em primeiro lugar, para ficar na companhia de Jesus, para ser amigo de Jesus, para estar com Ele, para criar laços com Jesus, para, de uma certa forma, desenvolver um vínculo profundo com o Senhor. E daí, então, a gente vai ter matéria para anunciar. Ninguém anuncia aquilo que não conhece, principalmente quando se trata de evangelização. A gente não é chamado a anunciar um memorando, né? Uma realidade, não. A gente anuncia aquilo que nos atravessou, aquilo que nos tocou, aquilo que, de certa forma, também fala de nós, porque foi profundamente impregnado em nossa vida. Por isso, que o Senhor possa destampar os nossos ouvidos nesse dia e fazer-nos sensível ao seu chamado. Primeiro, termos gratidão, porque a misericórdia de Deus se manifesta no chamado, porque Deus chama quem Ele quer. É graça dele. E segundo, Ele nos chama para vivenciá-lo com Ele, para estar em sua companhia, para ouvi-lo, para conhecê-lo, para aprofundar a nossa amizade com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.